Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, bem-vindos também ao novo ano, 2024. E a gente dá start aqui a alguns vídeos do canal falando sobre Vale. Vamos falar sobre Vale 3, que é um cavalo de corrida da Bolsa de Valores que em 2023 não rentabilizou legal, pelo menos não no ganho de capital, mas sem dúvida nenhuma no dividendo. As pautas do vídeo de hoje serão as seguintes, pessoal. Quais são as principais alavancas para destravar valor até 2026. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o Vale Day, tá? Vamos falar sobre a sua rentabilidade no ano, vamos comentar aqui sobre os projetos de expansão e o que cada um representa em relação ao seu início, tá, de operação, que é o principal para você acionista, tá, de longo prazo. Como é que está o minério de ferro fechando o ano? O filme, né, o fundamento aqui da Vale 2016 para cá. Depois a segmentação geográfica, vamos falar um pouco de geopolítica, tá? Transporte de minério também é importante. E aí, mais para a parte do final do vídeo, a gente comenta sobre múltiplos, preço teto, dividend yield, preço justo por fórmula de Graham, bateu ou não o CDI no longo prazo, vale nos 3 últimos grandes ciclos da bolsa, tá? E aí sim, vale no curtíssimo prazo. Vamos comentar aqui um pouquinho do gráfico mensal, olhando aí para 2024, no primeiro trimestre principalmente, e quem sabe tentar também fazer algumas previsões aqui para o segundo tri. Feito isso, pessoal, disclaimer na telinha para vocês. Eu sou o Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Rotineiramente comento sobre Vale, né, que subiu além do meu preço-alvo para 2023. Então, logo comento sobre isso, fazendo uma autocorneta aqui. Mas geralmente a gente comenta de 10 a 15 dias Vale e Petrobras. Se você gosta dessas duas companhias, considere se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI e técnico. Vamos lá, pessoal. No Vale Day Gourmet, né, apresentado lá em Londres, Inglaterra, nós tivemos essas principais alavancas aí para destravar valor até 2026, né? Estabilidade, crescimento e qualidade, transformação e aqui por fim liderança, ESG e jornada em segurança. O que eu vou dar vazão aqui para vocês, pessoal, é a estabilidade operacional no minério de ferro, crescimento e qualidade, tá? E transformação de metais para a transição energética, que é o grande que aí a nova tese da Vale, você que está olhando para a transição energética, ela produzir minério para além do bruto, tá? Olhando ali para outros minérios, um mix maior de produto para conseguir atender aí a transição energética. Sem dúvida nenhuma, cobre é um dos ativos aí importantes. A gente vai olhar para níquel, vai olhar para cobalto, tem um monte de minério aí que a Vale pode, no curto, médio prazo, fazer aquisições ou até investir em próprio solo brasileiro aqui, para a extração de outros minérios e não somente o seu clássico minério de ferro. Tá? Vale no ano, pessoal, menos 5%. Tá? Então não foi um ativo interessante. A Vale aqui, se você comparar com o Semins, que subiu 117%, Companhia Siderúrgica Nacional Nave Mãe subiu 54%, Usiminas 36%, Gerdau, mais conectado aqui com o ciclo de juros americano, sofreu um pouco mais. Essa já de se esperar, né? GGBR caiu 9, Goal caiu quase 3, né? Então aqui é o quarteto, quinteto. Se você adicionar a Cebav, aí é mais uma para a gente analisar aqui, mais conectada com extração de solo, tá? Nesse caso aqui, minérios da vida. Tá? Então, tanto siderurgia como mineradora. Tá? Mineradoras, nós tivemos aqui o grande destaque sendo Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? A Vale, dentro dos seus projetos estratégicos para crescer e aumentar a qualidade do seu minério de ferro, pessoal, você é acionista de longo prazo, tem que estar de olho aqui em Vargem Grande, Capanema e também o S11D. Tá? São os principais, todos ali olhando para quarto trimestre de 2024, segundo semestre de 2025 e segundo semestre de 2026. Né? Hoje, o principal ativo da Vale é a Serra de Carajás. Né? Hoje não, né? Sempre foi e continua sendo. Tá? É um ativo muito bom, de muita qualidade, com custo de extração muito pequeno. E quando a gente olha para as exportações da Vale, o que é importante, então a gente vai olhar para a China, que está do outro lado do mundo. Tá? Então a Vale, se de repente em algum momento no curto prazo a geopolítica mudar, não me parece que vai ser o caso, ela seria até mais eficiente, né? Porque o transporte da Vale hoje é muito mais custoso do que sua produção, o transporte do minério. Tá? Então, quanto mais ela investir em infraestrutura, acho que mais o acionista fica convicto que a vaca leiteira não vai parar de gerar dividendos, porque aqui é um gargalo que ela tem, até um gargalo nacional, né? Território brasileiro inteiro,
pede por mais infraestrutura, e a Vale também sente isso, além do fato que minério de ferro é pesado. Não é fácil em nenhum país transportar minério de ferro. Mas aqui quero destacar para vocês que a Vale, 50% do seu minério vai para a China, 9,4% Brasil somente, tão pouco conectada com o PIB brasileiro. Então aqui é o clássico hedge Brasil, né? É a Vale. Você vai estar conectado a dólar, vai estar conectado com a China e um pouquinho com os Estados Unidos. Interessante também Japão, tá? São China, Brasil e Japão são os 3 principais clientes da Vale, tá? Ou melhor, os 3 principais mercados da Vale hoje. Certo, pessoal? Então, olhando aqui para a Vargem Grande, 60% do avanço físico já completado, tá? Então, aqui aumentando a qualidade. Operação, o EBITDA, pessoal, quarto TRI de 24, tá? Passada de margem grande, a gente tem a Capanema, tá? 60% também do avanço físico das obras, que é importante, e o início primeiro semestre de 2025. Tá? Por fim, S11D, 58% do avanço físico. Tá? Aqui são 2 construções, né? 2 operações diferentes, as 2 começando, ou pelo menos pretendendo começar, tá? No segundo semestre de 2026. Então, essa é uma tese mais fácil, aumentar a qualidade, manter a estabilidade e aumentar a qualidade do minério, da posição que ela tem hoje perante o mundo. Tá? Agora, quando a gente olha para a mudança, ou melhor, né, crescimento e qualidade, está tranquilo. Mas quando a gente olha aqui para a transformação de metais, para a transição energética, pessoal, aqui é a grande tese, a grande aposta, é algo que ela vai ter que mostrar realmente para que veio. É algo novo para a Vale, ela que já é um colosso, ativos únicos, né? Bem difícil competir com a Vale, como eu falei, né? Se ela tivesse exportações mais próximas do Brasil, ela seria ainda mais eficiente. Tá? A China está do outro lado do mundo, então é importante olhar com carinho aqui e sempre aquela política Itamaraty, né? Pô, o aço chinês invade aqui, mas a Vale vende a matéria-prima para o aço chinês ser produzido, enfim, tem coisas ali, né? A própria indústria chinesa, tá? Então assim é muito maior do que a própria empresa, o que a dinâmica da Vale hoje representa para o mundo, tá? Mas com certeza é uma empresa insubstituível, tá? No mundo. Tá? Então na dúvida, como o Rafi fala, Vale, né? E eu esse ano aqui fui e continuo até sendo um pouco cético em relação ao minério, não por causa da Vale, tá? E não necessariamente por causa do minério. Sou cético por causa do crescimento, tá? Da economia chinesa. Certo? Olhando aqui para uma economia que está exportando aço, tá? E não mais ali utilizando na sua própria economia, tá? Eu não vejo um crescimento muito grande contratado aí para o setor, principalmente olhando para imobiliário. Quando a gente fala em infraestrutura, aí a China surpreendeu no primeiro semestre desse ano de 2023, tá? Mas ali muito focado em algumas indústrias específicas, como pontes, embarcações, turbinas eólicas, né? Não navios, né? Embarcações, não necessariamente casas, prédios, etc. Então aquele grande boom não me parece tá nem perto de voltar ou algo parecido. Por isso que surpreendeu o minério de ferro, pessoal. Não. A partir do momento que ele ultrapassa o meu cenário base em novembro aqui, tá? De $123, faz sentido porque eu olhei para 2022, tá? A China estava fechada, em lockdown. Então é natural, foi natural para mim aceitar que, poxa, beleza, a gente teve 2 meses de muito problema aqui, tá? Respeitando um cenário base, mas depois acabou via sazonalidade ajudando, setembro, outubro, subindo. Tá tudo ótimo, pessoal. E eu acho que a Vale tem o meu cenário base que ela vai invadir os $143,30 pelo menos em janeiro, tá? Podendo rumar até os $173,15, mas tem esses 3 pedágios aqui antes. Qual que é a sazonalidade do minério de ferro, pessoal? Até março é alta, né? A gente não espera, eu não espero pessoalmente baixa. Pós-março é que o negócio fica complicado. Então ali entre março e abril não é o momento de ter uma grande expectativa em cima da oscilação do minério. Então quanto mais gordura ele ganhar até março, né, até o pós-carnaval, vamos assim colocar, melhor será para a Vale no seu preço médio de minério de ferro ao longo do ano. Tá? Mas faz sentido ultrapassar a máxima em 2022 pelo simples fato de que a China estava fechada com uma política bem severa de lockdown naquele período. Tá? Então, minério de ferro, pessoal, tem combustível, até acabei não falando, né? Principal oportunidade de compra, desconto para o minério de ferro em 2024, perdão,
é os 117,40 e 123,65. Uma hora alvo, agora é base. Tá? Então o minério de ferro pode lateralizar o ano de 2024 com máxima em 143, por exemplo, 144 e mínima em 117. Tá? Uma oscilação ali que seria até muito bem-vinda para a Vale, porque vai estar acima da média de 2023, tá? Acima da média de 2023 e talvez em algumas partes do ano, em alguns momentos do ano, acima também de 2022, próximo, tá? Entre 2021 e 2022. Tá? Então, bem interessante olhar para a oscilação do minério de ferro nesse momento e teve a manutenção de uma tendência de alta de longo prazo, olhando de 2017 para cá. Beleza? Pessoal, então agora, olhando para o filme da Vale, a única coisa que eu comento com vocês, pessoal, é que está ciclando para cima, porém com uma ótima condição de caixa. Aqui vai um pouco da minha tese para as empresas do setor. Então, todas elas, pessoal, viveram, tá, a crise de 2011, 12, principalmente 12 até 14, crise mundo. Tá? Então, elas viveram essa crise de desaceleração de crescimento da China e quebradeira da Europa. Viveram esse momento. Tá? Depois, nós tivemos o ciclo monetário brasileiro, dos 2014 a 2016, Selic 14,25. Também passaram por isso. Então, não só a desaceleração global já é uma realidade há mais de década, como também política monetária oscilante é um retrovisor muito mais vívido para as companhias brasileiras e para os exportadores, né? Executivos exportadores, como o caso da Vale, do que para qualquer outra geografia do mundo, talvez. Tá? Então, vão passar, estão passando de uma maneira muito conservadora, não está saindo nenhum grande M&A, muito pelo contrário, até as empresas estão desinvestindo. Então, me parece que aprenderam não, né? Experiência, né, pessoal? A gente nunca sabe quando que um gigante vai parar de crescer 10%. Tá? Nunca sabe quando uma Grécia vai quebrar, uma primavera árabe vai acontecer. Então, a Vale e todas as exportadoras vejam que o corpo, ou seja, o recurso humano, as mentes pensantes ali, estão muito mais cautelosas, calejadas e conservadoras em relação à gestão de capital. E eu não vejo problema. Veja que o payout da Vale, por exemplo, em 2022 foi de 35%. A alavancagem hoje está em 0,6 vezes projetada. Fechou ano passado, 0,4 vezes dívida líquida EBITDA. Então, longe de qualquer covenant. Tá? E a margem tende a estabilizar 2024 no que foi 2023. Então, um ano de estabilidade nas margens, o que é positivo para a companhia. Tá? Aqui eu mostro só a alta do ciclo sendo 2021 e 2022, né? O resultado exuberante, porque a Vale hoje ela é muito sensível, tá, ao minério de ferro. E o minério de ferro teve uma super alta de 2000 a 2021. Tá? E até um pouco de 2022 aqui pegou uma bela alta. Então, os resultados da Vale daqui, pessoal, daqui eu vou desenhar para vocês no gráfico. Da seta para a direita, pioraram bastante. Da seta, certo? E da seta para a esquerda, foi sensacional. Beleza? Essa é a realidade de uma empresa de commodities, volátil como é, cíclica como é, segmentação geográfica, já comentei. Olhando aqui para os seus múltiplos, pessoal, eu gosto de trazer para vocês dividend yield, é importante, 7,87, preço-lucro, não olha. PVP não é uma empresa em desconto, tá? Mas olhando para uma empresa de commodity, múltiplos, pessoal, não me interessam, a não ser preço do seu valor patrimonial, tá? Acaba interessando para ver se tem um desconto implícito aqui, e alavancagem. Tá? E ambos, o PVP está um pouco caro, 1,84, tudo bem, mas a dívida está quase caixa zero, então há todo o sinal aí de bons dividendos, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. Tá? O valor justo de Graham está em R$ 99,35, 28,69% de upside para sua Vale. Então tá barata para o Graham. Por dividendo, a gente já vê esse ciclo diminuir bastante. Em 2021, R$ 14,52 líquido. 2022, 7, caiu pela metade. E 2023, 5,92. O que isso representa, pessoal? Tem recompra de ação, que não está aqui. A Vale acho que não bonificou, mas fez uma política robusta de recompra de ação. Então, tem mais do que um simples dividend yield. Né? Para esse tipo de companhia, é legal fazer o total yield, né? Que é pegar a bonificação, recompra de ação, subscrição quando é muito vantajoso, né? Com deságio de 30%, 40%. Tá? E os dividendos também. Nesse caso, olhando para dividendos, pessoal, fecha o ano em 7,67. Batendo aqui o Barsi, o Bazin, né? Que é a mínima de 6%, que é uma NTNB longa, né? Mais ou menos. 7,67, R$ 5,92. Vamos supor que ela repita. Tá? O meu cenário é que 2024 seja
um pouco pior que 2023 ou muito na média devido ao preço do minério de ferro, se não no volume de vendas, mas no ganho ali dos termos de troca, tá? De olho no dólar também, né? 5,92 a gente tira 6%, dá R$ 98,66. Então, tanto o Graham quanto o preço teto de Barsi do Bazin, pessoal, estão sinalizando, caso ela replique esses dividendos de R$ 5,92 em 2024, R$ 98, R$ 99. Então, assim, não tá cara a Vale pelo valor que ela gera para o acionista, inclusive no curto prazo, porque a gente está falando de dividendos para os próximos 12 meses. Tá? Para os próximos 12 meses. Então, eu acredito numa estabilização desse dividendo entre R$ 6,00, R$ 5,50, R$ 6,50, uma estabilização aí em 2024 e 2025. Bateu o CDI no longo prazo, pessoal, de longe, tá? Sem graça pro CDI. E confesso, né? Depois eu tenho a data de 94 a 2024, né? De 94 até 2001, tava elas por elas com o CDI. 2002 em diante, passou e não voltou mais, né? Subiu 36.560% contra 7.600 CDI. Tá? Então, Vale na cabeça, foi muito bem, se provou, né? No longo prazo, esse é um bom investimento. Olhando para o seu gráfico, com os ciclos de 2008 para frente, pessoal, bom, nós temos apostas a serem feitas aqui com price action. Olhar para a história rimando e não se repetindo, né? A Vale lateralizou nos 3 vezes, a gente pode chamar assim, 3 vezes, tá? Nas últimas 2 ou 3 crises, se você considerar 2016 também ali uma crise doméstica, 2008 global e 2020 global. Então ela lateralizou nas últimas 3 crises. Tá? Esse foi o price action aqui de 2010 a 2014. Esse de 2018, greve dos caminhoneiros, eleições. Depois 2020 está aqui. Tá? 2018, 2020 lateralizou. E agora está lateralizando de novo. Tá? Então, para quem está otimista, pessoal, não tem porquê, nesse momento, depois que ela ultrapassa o meio da lateralização, essa é a minha opinião, não tem porquê você tentar vender call, comprar put dentro da região amarela. Você vai buscar os stops, você vai buscar ali uma rentabilidade com seguro ou fazer renda na sua posição de longo prazo, na minha opinião, com o preço atual, 77,20. Falo com vocês dia 29 de dezembro. Então, esse vídeo deve ser compartilhado no dia 1, entre o dia 1 e dia 2 de janeiro do ano que vem. Por isso que eu desejei já um ótimo início de ano para todos que me acompanham. Mas eu creio que é mais inteligente você tentar fazer renda ou comprar seguro, olhando aqui para 98,46, 94,30. Eu, Bruno Mazzoni, não tinha essa expectativa para Vale. Pessoal, eu tinha essa expectativa e está se confirmando também para frigoríficos, principalmente JBS. Tá? Agora, para Vale, não. Por acreditar que a economia chinesa passa um pouco de manufatura, indústria, e a indústria ela passa a exportar e não a consumir internamente, e vai consumir, importando e muito, as nossas proteínas, por exemplo. Então, estou muito mais de olho em consumo chinês do que produção industrial chinesa, vamos assim colocar. Tá? É um ciclo natural que eu vejo das economias desenvolvidas. Acho que a China está batendo na porta para se tornar aí um país de serviços, né? Não tanto mais pujante um país industrial. Certo? Mas essa é a minha opinião, que nos preços, pessoal, olha, estamos no meio do caminho e não estão refletindo. Me parece muito mais um cenário pós-2020, que nós estamos podendo enxergar, do que de repente furar o pneu, como foi ali em 2014. Lateralizou e furou o pneu. Não, são 2 teses. Na tese amarela, pessoal, essa sim, você em todos os momentos, principalmente na parte superior da consolidação, vai tentar comprar put, vai tentar vender call. Tá? Nessa parte atual, então. Certo? Assim como caso a gente rompa essa região, você não necessariamente vai se desfazer da sua posição vendida, porque tem chão ainda para ceder. Esse ceder aí tem ali 2020 como principal alvo. Beleza, pessoal? São 2 visões. O que eu acho que vai fazer a Vale, por exemplo, sofrer o que sofreu em 2014, por exemplo? Algo, obviamente, conectado com China. Sem dúvida nenhuma. Beleza? 50% vem de lá, do que mais interessa. Olhando para o price action de curto prazo, eu falo dos meus erros, pessoal, aqui, ou do meu erro, né? Não tinha o 75,62 como cenário base, o rompimento dele. E nós fechamos o ano acima. Fechamos a 77,20.
Então, eu ainda tenho o cenário de queda para 68,19, 67,15, 70,58, 69,43, mas é muito difícil acreditar, pessoal. Ou melhor, não é cenário base, porque agora estamos na sazonalidade importante para a Vale, que até março ela vai conseguir conquistar, os vendedores vão conquistar esse preço de 68, 67, por exemplo. Então é muito mais, para mim, faz mais sentido acreditar que a Vale vem para o 78, 72, 79, 38, 81 e 73 e aí lateraliza. Tá? Não rompe direto. E mesmo eu acertando, ela lateralizando, não vejo como interessante vender call e comprar put ainda. Tá? Ciclo de alta, pessoal, aponta para 92 e 92, 94 e 94. Dois números cabalísticos aí para vocês. Certo? Então vale. Na dúvida, vale. Então o Rafi estava correto. Eu que estava pessimista aqui. Apesar de ir na JBS e conseguir desfrutar muito bem do meu investimento na JBS. Tudo na bolsa, de certa maneira, está subindo, pessoal. Eu sou um pouco cético em relação a minério de ferro. Tá? Eu sou um pouco cético porque acho que a economia chinesa tende a acelerar a sua transição. E essa transição vai ser mais para serviço do que para a indústria. E aí até achar ali um lugar para escoar, né? Poderio industrial, acho que vai um tempo. E o minério de ferro tem tudo para dar uma lateralizada forte ao longo do ano. Né? Não ter ali uma grande expansão de preço como foi de 2020 até 2021. Tá? 2021 e 2022. Então eu acredito muito mais num cenário parelho, né? de quedas, de lateralização para o minério, do que de tendência. Beleza, pessoal? Aqui estão alguns pontos. Eu sei que para o acionista de longo prazo, o que mais importa para esse vídeo, pessoal, é você olhar aqui para os projetos da Vale, é você assistir toda a videoconferência para ter ali um capricho maior sobre quais serão esses investimentos em diversificação, não mais só em minério de ferro. Tá? Essas são as duas principais alavancas, como a própria companhia chama, né? Alavancas principais. Tá? A parte técnica faz parte de um cenário base, e isso pode ser arranhado com um dado macroeconômico ou com, de repente, alguma coisa doméstica aqui, certo? O que eu vejo para a Vale é que mesmo com o dólar despencando e o minério de ferro lateral, pessoal, é um trade de dividendo, sem dúvida nenhuma. Então olhem pelo yield para achar o desconto ou não pelo price action aqui, porque ela pode romper esses 92, esses 94 e ir embora. Tá? Eu aqui no meu cenário base tenho como máxima e como, ou melhor, né, como região para iniciar a vontade aqui de fazer vendas de call e compras de put. Certo? Olhando para a sazonalidade, pessoal, a partir de março, ali, entre março e abril, são os meses onde o minério de ferro descansa. Começa a descansar depois do seu rally, que geralmente se inicia entre setembro e outubro. E não foi diferente assim esse ano. Certo, pessoal? Um grande abraço. Um ótimo início de 2024 para todos. Tchau, tchau.